Olá, tudo bem convosco? Espero que sim. Bem-vindos a mais um programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou Geisa Baessa, professora de Ciências da Terra e da Vida do 7º ano. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a poluição atmosférica. E o seu impacto na saúde e no ambiente. Podem abrir o vosso manual nas páginas 22 a 25 para poderem acompanhar a aula. Na aula de hoje, iremos conhecer as causas da poluição atmosférica e compreender os efeitos da poluição atmosférica e os seus impactos no ambiente e na saúde pública. Mas antes disso, como sabem, vamos relembrar o que é que nós vimos na aula passada. Quem se lembra? Hoje o dia amanheceu ensolarado? É uma dica para recordar o que é que nós vimos na aula passada. Exatamente, falamos sobre o Sol. Vimos que o Sol é a estrela que produz luz e calor e que a energia solar é importante para a vida na Terra e que esta energia pode ser utilizada como fonte de energia térmica e energia fotovoltaica. Muito bem, vê-se que estiveram atentos à aula passada. Bem, na aula de hoje, como eu disse, iremos falar da poluição atmosférica. Recordam umas aulas anteriores que nós falamos sobre a atmosfera, não é? Sim? Exatamente. Lembram-se da definição do que é a atmosfera? Exatamente. A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. O que é isso de poluição atmosférica? Poluição atmosférica é toda adição de partículas, compostos gasosos e formas de energia, calor, radiação ou ruído que não estão presentes normalmente na atmosfera. Ou seja, é tudo aquilo que não faz parte da composição natural da atmosfera, que foi emitido para ali, então constitui poluição atmosférica. Normalmente falamos mais de gases, a poluição atmosférica provocadas por gases. Então vamos conhecer um pouco desses gases. Que gases são esses que podem poluir a nossa atmosfera? Temos o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, compostos ricos em cloro, que são chamados, temos o grupo de clorofluorcarbonos, ou CFCs, azoto, enxofre e metano. Esses são alguns dos gases poluentes atmosféricos, ou seja, os gases que poluem a nossa atmosfera. Vamos agora saber um pouco mais sobre as causas da poluição atmosférica. A poluição atmosférica pode ter causas naturais ou provocadas pelo homem, sendo que o que tem mais impacto na poluição atmosférica é o que é provocada pelo homem e o que acontece de forma mais acelerada. Mas, primeiramente, vamos conhecer um pouco das causas naturais da poluição atmosférica. Temos tempestades de areia, o que acontece naturalmente na natureza. Então, quando ocorre tempestades de areia, grande quantidade de partículas sólidas são emitidas para a atmosfera. Há pouco tempo, aqui em Cabo Verde, estávamos a sofrer de bruma seca. Na verdade, é um problema que nós sofremos frequentemente. Ela resulta da tempestade que acontece no deserto do Saara, mas como na atmosfera não existe fronteira, os ventos acabam por transportar essas poeiras de uma região para outra. Então, vêm do deserto do Saara e vêm também passar por aqui e acabamos por sofrer as consequências desta tempestade. Outras causas são poeiras cósmicas, que são, na verdade, partículas sólidas que vêm do espaço que acabam por poluir a atmosfera, quando vem numa concentração muito elevada. Temos as erupções vulcânicas, por exemplo, em 2014 aconteceu a última erupção vulcânica na Ilha do Fogo e foram expelidas para a atmosfera uma grande quantidade de gases e também de cinzas que são partículas sólidas. Tal como o vulcão da Ilha do Fogo, existem outros vulcões no mundo e todas elas acabam por provocar poluição atmosférica através da emissão de gases e também de cinzas. Temos incêndios florestais que formam-se devido ao aumento da temperatura da Terra, ou seja, quando o calor está intenso,
as florestas incendiam-se naturalmente. E devido a este incêndio, vai para a atmosfera uma grande quantidade de gases, como por exemplo o carbono. Todo o carbono que a planta absorveu durante toda a sua vida, ela acaba por expelir ou libertar para a atmosfera. Chegando lá, esse carbono pode contribuir para a poluição atmosférica, como por exemplo vai contribuir para o aumento do efeito de estufa. Agora vejamos outras causas da poluição atmosférica que são provocadas pelo homem. Na verdade, que são aquelas que têm maiores impactos, porque provocam mudanças muito aceleradas. Principalmente, isso iniciou a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial. O homem contribui para a poluição atmosférica através, por exemplo, da queima de resíduos. Queima de lixo, por exemplo. Quando se queima lixo, vai-se libertar para a atmosfera gases, partículas sólidas, ok? Aqui em Cabo Verde isto é uma prática quase que frequente, ou não? Com certeza que é. Todo mundo já sabe ou já viu nas lixeiras sendo incendiadas. É uma prática que não é o correto, pois emite para a atmosfera uma grande quantidade de gases e de outras partículas. Veículos de transporte. Temos veículos automóveis e também, por exemplo, aviões que acabam por também emitir grandes quantidades de gases. Temos a agricultura através da utilização de agroquímicos, pode ser pesticidas, pode ser fertilizantes químicos que são utilizados e que acabam por poluir a atmosfera. Centrais térmicas, que acabam por aquecer a água. E o vapor de água emitido para a atmosfera pode trazer consequências também para os pássaros, por exemplo, para as plantas e entre outros seres vivos. Atividades industriais, as indústrias, não é? São as principais emissoras de gases poluentes para a atmosfera. Refinarias de petróleo também são dos principais. Nós já falamos na aula anterior sobre o petróleo como fonte de energia e nós vimos que ela é uma das fontes de energia que poluem o ambiente. Uma das poluições é isso, é a poluição atmosférica. Temos a pecuária, que é através da criação intensiva de animais, como por exemplo os ruminantes, através do processo de ruminação, ou seja, processo digestivo, não é, que eles fazem, acabam por libertar grande quantidade de metano. E o metano vai para a atmosfera e tem o mesmo efeito ou efeito mais nefasto do que o próprio dióxido de carbono, aumentando em muito o efeito de estufa. E temos as pedreiras. As pedreiras exploram rochas, não é? Transformam as rochas em areias que são utilizadas na construção civil. Aqui em Cabo Verde temos algumas pedreiras e elas com certeza contribuem para a poluição atmosférica. Agora vejamos os impactos da poluição atmosférica que pode acontecer no ambiente e também na saúde. Vejamos no ambiente. Temos o aumento do efeito de estufa. O aumento do efeito de estufa leva ao aquecimento global. Como tínhamos visto na aula passada, o efeito de estufa é benéfico quando ele é feito naturalmente. Mas quando esse efeito é aumentado, ele já vai interferir na vida dos seres vivos. Por quê? Porque vai trazer outras consequências com ele. Porque através do aumento do efeito de estufa acontece o aquecimento, pode aumentar-se a temperatura da Terra, ou seja, acontecer o aquecimento global. E com o aquecimento global vem várias outras consequências, como por exemplo o que nós vamos ver a seguir. Perda da biodiversidade, levando à extinção de espécies que podem perder o seu habitat, por exemplo. Degelo das calotas polares, imaginem, vejam aqui o urso, está sob uma pedrinha aqui de gelo, vai perder o seu ambiente, ou seja, o seu habitat, e isso pode levar à extinção mesmo deles. Secas frequentes, regiões onde chovia com frequência pode deixar de chover, onde não chovia pode chover muito, acontecer inundações com muita frequência, diminuição na produção de alimentos, aumento de desastres naturais, exemplos de furacões, ciclones, etc. Chuvas ácidas devido à emissão de gases que contêm enxofre
e essas chuvas destroem campos de cultivo, monumentos, entre outras coisas. Buraco na camada de ozono, que acaba por fazer com que haja penetração dos raios ultravioletas, que são bastante prejudiciais à vida. Esses são alguns exemplos dos impactos da poluição atmosférica no ambiente. Agora vejamos exemplos de impactos da poluição atmosférica na nossa saúde ou na saúde. Doenças respiratórias agudas ou crônicas, alergias, doenças dos olhos, principalmente se ocorrer o buraco na camada de ozono, a passagem dos raios ultravioletas podem provocar doenças dos olhos e até mesmo cancro. Cancro, por exemplo, cancro de pele. Agora analisemos a poluição atmosférica em Cabo Verde. O que acham? Há ou não há poluição atmosférica em Cabo Verde? Há? Alguém certamente vai dizer, não há porque Cabo Verde é um país pobre, não é? Não, na verdade, há sim. Cabo Verde tem contribuído sim para a poluição atmosférica e, à medida que o tempo vai passando, tem suscitado mais preocupação. Podem reparar que está a aumentar o parque automóvel, ou seja, o número de veículos a circular aqui está a aumentar. Nós temos a problemática da queima de resíduos, temos a exploração de pedreiras e também a questão da queima de árvores e extração de lenha. Então, são problemas que podem levar à poluição atmosférica. Então, a poluição atmosférica em Cabo Verde começa a ser preocupante e ameaça a qualidade de vida dos habitantes. Em Cabo Verde existe um observatório atmosférico, que é chamado Observatório de Cabo Verde Humberto Duarte Fonseca, que o nome é em homenagem ao investigador ou cientista cabo-verdiano, um climatologista, meteorologista, não é? Cabo-verdiano, Humberto Duarte Fonseca. Este observatório, ele monitora as interações entre a atmosfera e o oceano. É um observatório muito importante que existe aqui no Atlântico, porque fornece informações para o mundo todo acerca de questões atmosféricas. Se quiserem saber mais um pouco sobre este observatório, podem ler no vosso manual, vocês têm lá informações acerca dele. Aqui nós temos a imagem dela, ela fica localizada na ilha de São Vicente, ok? Então, Cabo Verde, se nós compararmos a poluição atmosférica em Cabo Verde, por exemplo, com países mais desenvolvidos, podemos dizer que não é significativo, porque aqui nós não temos indústrias tal como eles têm. Por exemplo, se compararmos com China, Estados Unidos, não dá, são países desenvolvidos, não é? É claro que eles contribuem mais com a poluição, mas nós não estamos imunes a sofrer consequências da poluição atmosférica. Como eu já disse anteriormente, na atmosfera não existe fronteira. Então, pode acontecer poluição na China e aqui em Cabo Verde nós podemos sofrer com as consequências dessa poluição. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Todos nós temos que trabalhar na prevenção. Okay? Até porque aqui em Cabo Verde as coisas também não estão atualmente como eram antigamente, porque está-se a evoluir. Não na forma positivamente, porque está-se a aumentar a questão da poluição atmosférica, como, por exemplo, através da combustão de carburantes fósseis. Por exemplo, a energia elétrica que nós usamos em casa, uma parte dela provém da combustão de carburantes fósseis. Veículos motorizados, como já tinha dito anteriormente, se repararem, está-se a aumentar o número de veículos a circular. O uso de carvão e lenha, ainda é prática aqui em Cabo Verde o uso de carvão e lenha e acabam por expelir para a atmosfera uma boa quantidade de carbono. Queima de lixo, que é o que acontece também com muita frequência. Emissão de poeiras da construção civil, também. Não se fala muito, mas é também um dos principais poluentes atmosféricos. Exploração de pedreiras, aerossóis e emissão de gases pelas indústrias. Nós não temos muitas indústrias comparadas com outros países, mas estamos a desenvolver e a cada dia está a surgir novas. E temos atividade vulcânica,
que é um fenómeno natural, mas que nós já vimos que contribui para a poluição atmosférica. Então, como eu tinha dito, todos temos por obrigação de trabalhar na prevenção da poluição atmosférica, independentemente se o país é desenvolvido ou não, porque todo mundo vai sofrer as consequências da poluição atmosférica. Então, nós podemos desenvolver medidas simples. Cada um de nós, até tu lá em casa, tu podes contribuir, sim, para a diminuição da poluição atmosférica com gestos simples. Mas vamos analisar algumas medidas que podemos ou que possam ser adotadas para combater a poluição atmosférica. Como, por exemplo, diminuir o consumo de eletricidade. Isso todo mundo pode fazer. Tu lá em casa, não deves deixar aquela lâmpada acesa quando não estás ali naquele cômodo. Não deixa a TV ligado se não estás a ver, não é? Não deixa o carregador do telemóvel também ali, se não tens o telemóvel a carregar. Vamos poupar energia, porque poupando energia estaremos também a evitar ou a minimizar a poluição atmosférica, a diminuir, melhor dizendo. Utilizar transportes públicos em vez de automóvel individual. Quando todo mundo apanha o mesmo transporte, é menos um veículo ou mais do que um veículo a circular nas estradas. Então, se seriam 10, vai ser só um a circular. Um não vai poluir como 10 poluiriam, não é? Substituir os combustíveis fósseis por energias renováveis, como, por exemplo, energia do sol, que nós vimos na aula passada, mas também as outras fontes de energia, como a energia eólica, que é também utilizada aqui em Cabo Verde. Energia também das marés, ondas, geotérmica, biomassa. Lembram-se, não é? Instalar sistemas de tratamento de emissões gasosas pelas indústrias de veículos motorizados. Pode ser adotados essas medidas para tratar gases antes de serem emitidas para a atmosfera, diminuindo assim a concentração de gases, principalmente dos gases que são chamados de gases de efeito de estufa, que são vapor de água, dióxido de carbono e metano. Esses três tipos de gases, principalmente, são os gases que aumentam o efeito de estufa. Então, se estiverem na atmosfera em grandes quantidades, vão reter maior calor na superfície. Então, vão provocar o aumento da temperatura. Preferir eletrodomésticos ecológicos livres dos CFCs. Lembram-se? Clorofluorcarbonos ou carbonetos. Hoje são feitos eletrodomésticos como ar-condicionados, frigoríficos, por exemplo, sem esses gases. Preferir utilizar esses eletrodomésticos. Fazer plantações. Todo mundo, vocês lá em casa conseguem, de certeza, plantar e cuidar de uma árvore ou de uma planta, mesmo que seja pequena. Todo mundo lá em casa pode ter uma plantinha para cuidar. Podemos fazer campanhas em todas cada família uma árvore, por exemplo, ou cada família um jardim, para que possamos aumentar, sim, o número de plantas. E diminuir também a concentração de gases poluentes na atmosfera, porque as plantas absorvem grande parte do dióxido de carbono que estão na atmosfera. Então, quanto mais árvores, menos gases poluentes vão estar na atmosfera. E praticar os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Não comprar coisas desnecessárias, não comprar porque é barato, comprar só se precisa dela. Reutilizar. Usou uma vez, dá para ser reutilizado, por que não reutilizar? Vamos voltar a usar. E reciclar, transformar as coisas, o que é muito importante, ok? Usar a criatividade. Eu sei que tu lá em casa és muito criativo, e se não for, hoje nós temos mecanismos que nos permitem ser. É só procurar inspirações na internet que todo mundo consegue ser um artista lá em casa. Agora vamos passar ao exercício para testarem o vosso conhecimento. Das atividades seguintes, sublinhe as que contribuem para a poluição atmosférica. A linha A, veículos motorizados. A linha B, andar a pé ou de bicicleta. A linha C, atividades industriais. A linha D, queima de resíduos. E a linha E, plantar novas árvores.
Fácil, não é? Terão uns minutinhos para responderem. Terminaram? Ok, então vamos à correção. Veículos motorizados contribuem ou não para a poluição atmosférica? Exatamente, contribuem. Andar a pé ou de bicicleta contribui? Não. Exato. Atividades industriais contribuem. E queima de resíduos? Também contribuem. E plantar novas árvores? Não. Muito bem, estão de parabéns. Acertaram. Estou a ver que acompanharam e estiveram atentos à aula. Para praticarem um bocadinho mais, vou deixar-vos um trabalho para casa. Pergunta 1. Relacione o desenvolvimento dos países com a emissão de dióxido de carbono e outros gases poluentes para a atmosfera. 2. Em Cabo Verde, a poluição atmosférica é baixa comparada com outros países. No entanto, poderá sofrer as consequências da poluição atmosférica. Justifique a afirmação. Em caso de dúvidas, peçam ajuda a alguém lá em casa ou então ao professor da disciplina. Vamos à síntese da aula de hoje. Então, na aula de hoje nós vimos que a poluição atmosférica pode ser causada por fenômenos naturais ou pela ação humana e pode trazer várias consequências para o meio ambiente e para a saúde pública. A poluição atmosférica em Cabo Verde tem aumentado devido ao aumento de parque automóvel, queima de resíduos, consumo de combustíveis fósseis e pedreiras. E também nós vimos que é importante que cada um faça a sua parte na prevenção da poluição atmosférica. E assim terminamos mais uma aula. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de lavar as mãos com frequência, praticar o distanciamento social, usar a máscara. Fiquem bem e seguros. Tchau, tchau. Até a próxima aula.